Um outro tipo de problema que cai muito no colégio militar, que todo mundo tem que conhecer, é o seguinte: contagem de algarismos. Por exemplo, quantos algarismos eu preciso para escrever os números naturais de 1 até 200? Claro, a questão não vai cair exatamente assim, porque eles, para tornarem o problema mais difícil, eles não colocam um número bonito como 200. Eles mandam você calcular, por exemplo, de 1 até 537. Então dá um pouquinho mais de trabalho para você fazer as contas, né? Então isso aqui que importa, de 1 até 200. Vamos fazer com 1 até 200 e depois você fica sabendo como fazer para qualquer número. Olha só, você vai escrever a sequência de números naturais de 1 até 200, né? Então vai fazer 1, 2, 3, 4. Até agora eu gastei 4 algarismos, né? 5, 6. Cheguei no 9. Até agora eu gastei 9 algarismos. Claro, eu gastei um monte de vírgula, né? Mas ele quer saber só os números, tá? E aí depois tem 10, 11, 12... Então, olha só, quando você chega nos números de 2 algarismos, cada número vai gastar 2 algarismos, né? E vai embora. Então, daqui em diante, cada número vai gastar 2 algarismos. Até quando que vai gastar 2 algarismos por número? Até quando você chegar no último número de 2 algarismos, que é 99. Quando você chega no 99, vem o 100. E aí você começa a gastar 3 algarismos para cada número. Então vai 100, 101, 102. No nosso exemplo aqui é até 200, né? Então vamos chegar até 200. Então é muito simples você fazer essa contagem de algarismos. Aqui nós temos 3 tipos de número: número de 1 algarismo, número de 2 algarismos e número de 3 algarismos. Claro, se você vai de 1 até 200, você vai gastar número de 1 algarismo no mínimo e no máximo de 3 algarismos. Então o que você tem que fazer é contar esses 3 grupos de algarismos. Então vamos fazer assim, ó. Números de 1 algarismo. Quantos são? Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos são eles? São 9. São 9 números. É a mesma coisa que falar em 9 algarismos. Já que nesse grupo aqui, cada número gasta um algarismo, certo? Bom, e aí você vai começar a fazer os números de 2 algarismos. Claro que você sabe que são 10, 11, 12, 13, até 99. Quantos são eles? Aí que a pessoa que não tem experiência em fazer esse tipo de problema vai errar. Quantos números tem de 10 até 99? 10 até 99. Como é que você descobre isso? Aí, a princípio, você vai falar assim: ah, é só você subtrair, faz esse menos esse. 99 menos 10. Isso vai dar 89, né? É, só que tem um problema. A conta, nesse caso, não é essa, tá? Essa conta de fazer a diferença, ela não dá certo direito quando você está incluindo o primeiro número e o último número. Quer ver? Vamos fazer de 10 a 20. Se você fosse só fazer 20 menos 10, ó. Se fosse de 10 a 20. Se você fosse fazer, isso aqui é esse menos esse, 20 menos 10. Tem 10 números aqui, olha só. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 11 números. Então tem um a mais. Você, a princípio, para quem nunca fez isso, vai achar que é só subtrair esse menos esse. Mas você, além de subtrair, você tem que somar um. Por que você tem que somar um? Porque você está contando com o primeiro e com o último, tá? Então não é só fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença em somar um. No caso aqui, ó, de 10 até 99, você vai fazer 99 menos 10 mais 1. Aí sim. Quanto é que vai dar isso aqui?
99 menos 10 dá 89. 89 mais 1, 90. Então são 90 números que tem nessa faixa. Então aqui tem 9, aqui são 90 números. Agora atenção, cada número desse tem 2 algarismos, né? Então para escrever os números desse grupo, você vai gastar o total de quantos algarismos? Você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 2. Porque cada número gasta 2 algarismos, né? Então isso aqui vai dar 90 vezes 2. Isso aqui vai dar 180 algarismos. Pronto. E agora você vai escrever o terceiro grupo, que são os números que vão de 100 até 200, né? São os números de 3 algarismos. Quantos são os números de 3 algarismos? São de 100 até 200. Qual é a conta que você faz? Pega o último número, subtrai o primeiro e soma 1. Para a conta dar certo, senão você fica com a contagem faltando 1, né? Faltando 1 unidade. Então, se fazendo o último menos o primeiro mais 1, isso aqui vai dar 200 menos 100, dá 100. 100 mais 1, 101. Tem 101 números aqui. Só que os números desse grupo são números de 3 algarismos. Então você tem que multiplicar por 3 para ter a contagem certa de algarismo, né? Então quantos algarismos vão ser? 101 vezes 3. Quanto é que dá 101 vezes 3? 303. 303 algarismos. E agora você soma para você saber o total de algarismos, né? Ó, esse 9 era para estar aqui nas unidades, mas você entende, né? Tá vendo? Quando você não alinha os números que você vai somar, você acaba se enganando. Esse vai 1 aqui era para as dezenas, não era para as centenas. Vamos fazer direito aqui, ó. 9, 180, 303. Agora sim. 9 mais 3, 12, vai 1. 8 mais 1, 9. E 3 mais 1, 4. 492. 492 algarismos ao todo que você vai usar. Então, quantos algarismos são necessários para escrever os números naturais de 1 a 200? A resposta é isso aqui. 492 algarismos. Caem problemas no colégio militar exatamente assim, só que em vez de ser números bonitos, como 1 e 200, seria de 1 até 719, por exemplo. Aí vai dar mais trabalho aqui, ó. Esse valor vai dar diferente, né? Ou então, de 1 até 2000, ou de 1 até 2538. É a mesma coisa que você vai fazer. Se fosse uma quantidade de números que passasse de 1000, você já ia ter aqui os de 4 algarismos. Aí você vai fazer o último, no caso aqui, menos o primeiro seria 1000, né? E aí ia multiplicar por 4 o resultado. Agora, esse problema também costuma aparecer no colégio militar do jeito inverso. Ao invés dele falar os números que você quer, ele fala quantos algarismos que você tem e pergunta até onde você pode escrever com aqueles algarismos. Vamos fazer. Agora nós temos aqui o problema inverso. Ao escrevermos a sequência dos números naturais, qual é o algarismo que ocupa a posição de ordem 1500? Como é que a gente fala isso? Isso aqui é a milésima, quinhentésima posição. Mas normalmente as provas não pedem isso, né? Como é que se fala isso aqui por extenso? Normalmente isso não tem sido pedido nos concursos. Agora aqui tem uma pegadinha. O problema é o seguinte: quem são os números naturais? Que a gente chama também isso aqui de conjunto N, né? O conjunto dos números naturais também é indicado como conjunto N. A gente coloca esse N aqui. Eu tive um professor que falava, isso aqui é um N fresco. Certo? O conjunto dos números naturais. Então, quem é o conjunto dos números naturais? Aí é que está o problema. Quando você está na escola, no ensino fundamental, os livros didáticos
consideram que o conjunto dos números naturais é esse aqui. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, ele começa com o 0. Só que existem matemáticos que consideram que o conjunto dos números naturais ele começa no 1, ou seja, ele considera que o 0 não é um número natural. Então seria apenas 1, 2, 3, 4, etc. Isso aqui é uma questão de convenção. Tem matemáticos que consideram que os naturais começam com 0 e tem matemáticos que consideram que o 0 não é um número natural. Agora, isso é uma questão de convenção e sempre a pessoa que fala alguma coisa sobre os números naturais tem que falar qual é a convenção que ela está usando. Acontece que, para efeitos de ensino fundamental, os livros didáticos consideram que o 0 é um número natural, ou seja, o conjunto N, que é o conjunto dos naturais, começa com o 0. Você pode observar que no problema anterior, eu mandei começar a contagem de 1, mas olha só o enunciado todo. Quantos algarismos são necessários para escrever os naturais de 1 até 200? Ou seja, eu queria apenas os naturais a partir de 1, eu não queria o 0 nessa contagem. Então não tem problema, eu estou falando que eu quero de 1 em diante. Não existe controvérsia. Então você vai fazer o seguinte: naturais começam com 0 ou não? Os livros didáticos do ensino fundamental consideram que o conjunto dos naturais começa com 0 e você vai levar isso em consideração, tá? Para efeito de ensino fundamental, o 0 é o primeiro número natural. E agora aqui, isso aqui é um pouco, digamos assim, é um pouco de sujeira, né? O aluno tem que saber dessa história. Então, o aluno tem que considerar que o número 0 é um número natural, tá? Para efeito de prova do colégio militar, você considera que o 0 é o primeiro número natural. Então, olha só, eu estou escrevendo a sequência dos números naturais. Claro, então vai ser a partir do 0. Se não falou nada, começa com 0. É esse aqui que você vai considerar e esse aqui não. Para evitar controvérsia, muitas vezes as provas mandam você considerar isso ou isso aqui. Mas como não fala nada, considere que o 0 é natural. Então, a nossa contagem vai começar no 0. Então, eu vou escrever essa sequência dos números naturais. Ela começaria com 0, 1, 2, 3... e assim por diante, e eu vou chegar num determinado número que eu não sei qual é, vamos botar aqui interrogação, de tal forma que eu gaste 1.500 algarismos. É o problema inverso, tá? Então como é que você faz esse problema? É parecido com esse aqui, só que você faz ao contrário. Você vai calculando essas quantidades e vai abatendo do número de algarismos que você tem. Então, primeiro, vamos escrever os números de um algarismo. Quantos são os números de algarismos? Então, seria de 0 até 9. Nesse caso aqui, eu tenho 10 números. E aí você vai multiplicar por 1, né? Cada número é um algarismo. Então, isso aqui vai dar 10 algarismos ao todo que você vai usar para escrever esse primeiro grupo. Mas você tem 1.500 algarismos, tem algarismo à beça aí para você gastar. Então vamos continuar escrevendo. Dá para escrever todos os de 2 algarismos. Olha, de 2 algarismos. Ou seja, são os números que vão de 10 até 99. Quantos são eles? Qual é a conta que você faz? 99 menos 10 e soma 1, né? A gente já fez isso aqui dá 90. Então são 90 números. Só que aí, no caso, para contar os algarismos desses 90 números, você vai ter que multiplicar por 2, porque cada um desses números tem 2 algarismos. Então, quanto é que dá isso aqui? 90 vezes 2, isso aqui dá 180 algarismos. Agora, eu pergunto, dá para escrever? Claro, eu nem fiz a conta ainda, porque eu tenho 1.500 algarismos, né? Tem algarismo à beça.
Mas pelo certo eu teria que ir abatendo esse 10, esse 180. Agora olha só, se eu fosse escrever os de 3 algarismos, quantos são os números de 3 algarismos? Olha, os números de 3 algarismos, eles vão de 100 até 999. Se eu fosse escrever todos eles, 999 menos 100 e soma 1, não esquece disso. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 900. Seriam 900 números, mas aí você vai ter que multiplicar por 3, porque cada número desse gasta 3 algarismos. Quanto é que dá isso aqui? 2.700. Olha, são 900 números, mas são 2.700 algarismos, né? Cada número desse aqui gasta 3 algarismos. Então precisa de 2.700 algarismos para escrever os números desse grupo. Você tem 2.700 algarismos disponíveis? Não, você só tem 1.500 algarismos. Então chega uma hora que você tem que parar. Ou seja, não dá para fazer o grupo completo. E aí vai dar para escrever até onde? Como é que eu vou saber isso? Você vai fazer o seguinte. Aí chega a hora de você fazer a conta, tá? Você vai ter que ver aqui quanto que você já gastou até agora. Até agora eu já gastei quanto? Quanto é que dá a soma desses dois aqui? 190, né? Então, para chegar até aqui, eu já gastei 190 algarismos. Eu vou pegar os algarismos todos que eu tenho e vou abater esses aqui. Então, eu vou pegar os 1.500 algarismos e eu vou tirar 190. Quanto é que dá isso aqui? Olha, então, você quando chega na hora de começar a contar esse grupo aqui, quer dizer, quando chegou no 100, né? Vai escrever o número 100. Você ainda pode usar mais 1.310 algarismos. Com esses 1.310 algarismos, dá para você chegar até onde? Como é que você faz para descobrir até onde dá para ir? Você vai fazer o seguinte. Pega esse 1.310 aqui, que são os algarismos que você tem, e divide por 3. Você sabe que cada 3 algarismos dá para fazer um número, né? Então, quantas vezes 3 algarismos está incluído aqui? Divide por 3. Vamos dividir isso aqui por 3. Isso aqui vai dar 13 por 3, dá 4. Resto 1. Abaixa 1. 11 por 3. Isso dá 3. Vai dar um resto 2. Agora abaixa o 0. 20 dividido por 3 dá 6. Resto 2. Então, olha só. Essa conta aqui deu 436 e resto 2. Legal, então eu sei que eu posso escrever 436 números de 3 algarismos. Quer dizer, eu posso escrever o primeiro número de 3 algarismos, que é o 100. Eu posso escrever o 101, 102, 102, etc. Vai dar para chegar até onde, hein? Até onde eu vou chegar? Eu vou chegar até o 536. Será que tá certo isso? Dá para ir de 100 até 536? Qual foi a conta que eu fiz para chegar nesse 536 aqui? Ah, eu peguei o 100, que é o primeiro, somei com a quantidade deles e cheguei no último. Tá certo isso? Não, você não faz desse jeito, tá? Não é de 100 até 536. Sabe por que que não é? Se você for contar quantos números tem daqui até aqui, qual é a conta que você faz? Você faz o último menos o primeiro e soma 1, né? Só que vai dar quanto? 436 mais 1 vai dar 437. Deu errado, tá vendo? Era 436 números. Então não é essa conta que você faz, pegar o primeiro número, somar a quantidade para saber o último número. Você tem ainda que abater um desse resultado. Ou então, se você quiser, você pode fazer de um outro jeito. Você pega o 99. 99 quer dizer que você ainda não escreveu nenhum número de 3 algarismos, né? Nem começou ainda. Você está parado lá no 99. Aí você soma 436. Aí sim. Porque se você somar 1, você chega no 100. Se você somar 2, você chega no 101. Então, se você somar a partir daqui, começando a escrever,
Você no 99 não escreveu nada ainda. Aí você escreve 436 números. Você chega em qual número? Aí você faz a soma, né? Então isso aqui vai dar 535. Ou seja, você chega até o número 535. Você pode então escrever do número 100 até o número 535. Tá certo isso? Tem 430 e, rapaz, 535. Tem 436 números nessa faixa? Tem. Faz o cálculo. Como você calcula a quantidade de números que tem daqui até aqui? Você faz esse menos esse e soma 1. Se você calcular 535 menos 100 e somar 1, isso aqui vai dar 435 mais 1, vai dar 436 números. Então tá certo, você realmente vai escrever 436 números se você seguir essa sequência do 100 até o 535. Então, essa faixa de números aqui, ela vai do número 100 até o número 535. Isso você tem que calcular na hora, nesse tipo de questão, né? E quantos são os números? São quantos números? 436 números. 436 números. E quantos algarismos você vai gastar para fazer essa faixa? Você vai multiplicar por 3. Você escreve 436 números. Cada um gasta 3 algarismos. Você multiplica. Isso aqui vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, você, nessa faixa, você gastou 1.308 algarismos. 1.308 algarismos. Eu pergunto, você já gastou os 1.500 algarismos que você tinha? Soma os algarismos que você já usou até agora. Isso aqui vai dar, somando, vai dar 8, 9, 4, 1. Você gastou até agora 1.498 algarismos. Você não gastou os 1.500 algarismos que você tinha. Ainda tem 2 algarismos faltando, claro. Essa divisão aqui não deu um resto 2, é porque sobraram 2 algarismos, os 2 últimos, que seriam do próximo número que você não conseguiu escrever, porque os algarismos acabaram. Acabaram não, você precisa de 3 para chegar no próximo número, mas só tinha 2 naquela hora. Você já gastou tudo, sobraram 2, pronto. Então você parou no meio de um número. Qual é o número que você parou? É o número que vem depois desse, por isso que é importante calcular corretamente qual foi o último número que você escreveu, tá? Você escreveu até o número 535. Então, o próximo número seria 536, mas você não escreveu porque você só tinha 2 algarismos, você só conseguiu chegar até aqui. Você não chegou até aqui. Então, esse algarismo é o algarismo de posição 1500, né? É o 1000º algarismo. Esse aqui é o que tem antes. É o algarismo de posição 1499. É o 1000º, 400º, 99º algarismo. E esse algarismo, qual é o algarismo que vem logo antes dele? O algarismo de ordem 1498. Quem é ele? É esse aqui, ó. É o algarismo 5 do número 535. Então você chegou a 535, aí tem mais 2 algarismos. Você começou a escrever 536, você falou 530 e acabou. Então, ao escrevermos a sequência dos números naturais, qual o algarismo que ocupa a 1000ª posição? Esse algarismo é o seguinte, é o 3 do número 536. Quer dizer, você escreveu a sequência infinita, né? Mas ele quer saber qual é o algarismo que ocupa essa posição. Teoricamente, você continuou escrevendo. É como se você escrevesse até o infinito, mas quer saber qual é o algarismo que está na posição 1500. Então, é o 3 do número 536. Isto cai no colégio militar direto. Tanto a questão normal, que é mais fácil, que pergunta quantos algarismos
precisam para chegar a um determinado número, quanto essa outra questão aqui. A pergunta inversa, ou seja, se eu escrevi tantos algarismos, até que número eu cheguei. Lembro ainda que esse assunto está no capítulo 3 do livro Matemática para Vencer, e aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link para os vídeos que tem as aulas desse capítulo.